Quais perfis têm predisposição à ansiedade? Entenda quais perfis têm maior predisposição à ansiedade e os fatores de risco que podem influenciar no desenvolvimento desse transtorno. Aprenda a identificar se você se encaixa em algum desses perfis e como lidar com a ansiedade de forma eficaz. Já se pegou remoendo pensamentos negativos, imaginando o pior cenário possível em todas as situações? Sente aquela sensação incômoda no peito, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar a qualquer momento. Se você se identificou com esses sintomas, pode estar diante de um quadro de ansiedade. Mas será que algumas pessoas são mais propensas que outras a desenvolver esse transtorno? A resposta é sim. Neste artigo, vamos explorar os perfis que têm maior predisposição à ansiedade, te ajudando a identificar se você se encaixa em algum deles, e principalmente, fornecendo dicas para lidar com essa condição. Conheça 10 perfis com maior predisposição à ansiedade. 1. Eventos traumáticos. Experiências marcantes como assédio, violência doméstica, perda de um ente querido, separação difícil ou luto insuperável podem gerar um estado de estresse pós-traumático e, a longo prazo, favorecer o desenvolvimento da ansiedade. Como esses eventos traumáticos contribuem para a ansiedade? Estresse pós-traumático. O trauma pode causar alterações no funcionamento do cérebro, tornando a pessoa mais propensa a reagir com medo e ansiedade a situações estressantes. Memórias intrusivas e flashbacks. Relembrar o evento traumático pode gerar intensa ansiedade e sofrimento emocional. Evitação de gatilhos. A pessoa pode evitar lugares, pessoas ou situações que a lembrem do trauma, o que pode limitar sua vida e aumentar a sensação de medo. 2. Experiências de infância. Traumas na infância, como negligência, abandono, bullying ou instabilidade familiar, podem deixar marcas duradouras no desenvolvimento emocional e mental, aumentando a vulnerabilidade à ansiedade na vida adulta. Como essas experiências de infância influenciam a ansiedade? Insegurança e baixa autoestima. A falta de um ambiente seguro e acolhedor na infância pode levar a sentimentos de insegurança e baixa autoestima, tornando a pessoa mais propensa à ansiedade. Dificuldades em relacionamentos. Traumas na infância podem dificultar a formação de relacionamentos saudáveis e a confiança em outras pessoas, o que pode contribuir para o isolamento social e a ansiedade. Dificuldades em regular emoções. A falta de modelos de regulação emocional saudáveis pode dificultar a capacidade da pessoa de lidar com suas emoções, aumentando a probabilidade de desenvolver ansiedade. 3. Traços cognitivos. Pessoas com ruminação excessiva, tendência a catastrofizar eventos e dificuldade em lidar com a incerteza podem ter uma resposta exagerada ao estresse e maior dificuldade em regular suas emoções, tornando-as mais propensas à ansiedade. Como esses traços cognitivos contribuem para a ansiedade? Ruminação. Focar repetidamente em pensamentos negativos e preocupações pode aumentar a ansiedade e dificultar a concentração em outras coisas. Catastrofização. Interpretar situações como mais ameaçadoras do que realmente são pode levar a um estado constante de alerta e medo. Intolerância à incerteza. Dificuldade em lidar com a ambiguidade e a falta de controle pode gerar ansiedade e apreensão. 4. Estresse crônico. Pressão no trabalho, problemas financeiros, conflitos familiares ou eventos estressantes prolongados podem sobrecarregar o sistema nervoso e desencadear sintomas de ansiedade. Como o estresse crônico contribui para a ansiedade? Ativação do sistema nervoso simpático. O estresse crônico leva à ativação constante do sistema nervoso simpático, que é responsável pela resposta de luta ou fuga. Isso pode causar sintomas como taquicardia, sudorese, tremores e dificuldade para respirar. Desequilíbrio hormonal. O estresse crônico pode levar a um desequilíbrio nos hormônios do estresse, como o cortisol e adrenalina, o que pode aumentar a ansiedade e a irritabilidade. Dificuldade de concentração e memória. O estresse crônico pode prejudicar o funcionamento do hipocampo, uma área do cérebro importante para a memória e a concentração, o que pode dificultar o controle da ansiedade. 5. Personalidade e temperamento. Indivíduos introvertidos, perfeccionistas, sensíveis ou propensos a preocupações excessivas podem ter uma predisposição maior a desenvolver transtornos de ansiedade.
Como a personalidade e o temperamento influenciam a ansiedade? Introversão. Pessoas introvertidas podem ser mais propensas à ansiedade social, pois se sentem mais desconfortáveis em situações sociais e preferem ambientes calmos e com poucas pessoas. Perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas podem ser mais propensas à ansiedade por causa da pressão que colocam sobre si mesmas para serem perfeitas e do medo de falhar. Sensibilidade. Pessoas sensíveis podem ser mais propensas à ansiedade por serem mais suscetíveis a estímulos externos e por terem uma maior percepção de perigo. Preocupação excessiva. Pessoas que se preocupam excessivamente podem ser mais propensas à ansiedade por causa da ruminação mental, que é a tendência de pensar repetidamente em pensamentos negativos e preocupações. 6. Presença de outras patologias. Doenças crônicas, como depressão e epilepsia, podem apresentar sintomas como aceleração da frequência cardíaca, distúrbios digestivos ou pensamentos invasivos, que, por sua vez, podem desencadear reações ansiosas. Como outras patologias podem contribuir para a ansiedade? Doenças cardiovasculares. Doenças como hipertensão e arritmia cardíaca podem causar sintomas como palpitações e falta de ar, que podem ser confundidos com ansiedade. Doenças respiratórias. Doenças como asma e bronquite crônica podem causar dificuldade para respirar, o que pode aumentar a ansiedade. Doenças gastrointestinais. Doenças como síndrome do intestino irritável e refluxo gastroesofágico podem causar sintomas como náusea, vômito e diarreia, que podem ser confundidos com ansiedade. 7. Histórico familiar. A genética, por si só, não causa ansiedade, mas cria um terreno propício para seu desenvolvimento. A educação e os hábitos familiares podem influenciar na predisposição à ansiedade, transmitindo medos e reações intensas a certas situações. Como o histórico familiar pode influenciar na ansiedade? Genética. Estudos sugerem que a genética pode ter um papel importante no desenvolvimento da ansiedade, mas ainda não há um gene específico identificado como responsável por essa condição. Educação. A forma como a ansiedade é tratada dentro da família pode influenciar na predisposição à mesma. Se os pais são ansiosos, os filhos podem aprender a lidar com as situações de forma similar, aumentando o risco de desenvolver o transtorno. Hábitos familiares. Hábitos como o consumo excessivo de cafeína, falta de atividade física e sono irregular podem aumentar o risco de desenvolver ansiedade em pessoas com predisposição genética. 8. Consumo de substâncias psicoativas. Abuso de álcool, dependência de cannabis ou uso de medicamentos podem afetar o sistema nervoso central e causar desequilíbrios de humor que aceleram o comportamento ansioso. Como o consumo de substâncias psicoativas contribui para a ansiedade? Álcool. O álcool pode aumentar a ansiedade a curto prazo e, com o tempo, levar ao desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. Cannabis. O uso de cannabis pode desencadear ataques de pânico e aumentar a ansiedade em pessoas predispostas. Medicamentos. Alguns medicamentos, como antidepressivos e antipsicóticos, podem ter efeitos colaterais que incluem ansiedade. 9. Fatores biológicos e hormonais. Estudos demonstram que as mulheres são mais propensas a desenvolver ansiedade do que os homens. As razões para essa diferença ainda não estão completamente claras, mas fatores hormonais, biológicos e ambientais podem estar envolvidos. Como os fatores biológicos e hormonais influenciam na ansiedade? Fatores hormonais. As flutuações hormonais durante o ciclo menstrual, gravidez e menopausa podem aumentar a ansiedade em algumas mulheres. Fatores biológicos. Diferenças na estrutura cerebral e no funcionamento do sistema nervoso central podem tornar algumas pessoas mais propensas à ansiedade. 10. Fatores socioculturais. Pressões sociais, expectativas irreais, discriminação e outros fatores socioculturais podem contribuir para o desenvolvimento da ansiedade. Como os fatores socioculturais influenciam na ansiedade? Pressões sociais. A pressão para ser bem-sucedido, ter um corpo perfeito, ter uma vida social agitada e manter um relacionamento perfeito pode gerar ansiedade em muitas pessoas. Expectativas irreais.
a cobrança por resultados imediatos, a dificuldade em lidar com o erro e a necessidade de ser perfeito em tudo podem contribuir para o desenvolvimento da ansiedade. Discriminação. Ser discriminado por raça, gênero, religião, orientação sexual ou qualquer outro motivo pode levar ao isolamento social, baixa autoestima e ansiedade. A compreensão dos diversos fatores de risco para a ansiedade é fundamental para a prevenção e o tratamento eficaz desse transtorno. Ao identificar os fatores que podem te deixar mais propenso à ansiedade, você pode tomar medidas para proteger sua saúde mental e construir uma vida mais tranquila e resiliente. O que fazer se você se identifica com esses perfis? Se você se identificou com alguns dos perfis citados e percebe que a ansiedade está afetando a sua qualidade de vida, não se preocupe. Existem diversas estratégias que podem te auxiliar a lidar com esse transtorno. Busque ajuda profissional. Um psicólogo ou psiquiatra poderá te auxiliar a compreender a origem da sua ansiedade e te recomendar o tratamento mais adequado. Cuide da sua saúde física. A prática regular de exercícios físicos, uma alimentação equilibrada e um sono de qualidade são fundamentais para a saúde mental e emocional. Imagine seu corpo e sua mente como um time. Quanto mais bem cuidado estiver o time, melhor ele enfrentará os desafios da vida. Pratique técnicas de relaxamento. Técnicas como respiração profunda, meditação e yoga podem te auxiliar a controlar a ansiedade e encontrar momentos de paz interior. Pense nessas técnicas como uma caixa de ferramentas para lidar com o estresse e a ansiedade. Desenvolva hábitos saudáveis de gerenciamento de tempo. Aprenda a priorizar tarefas, delegar funções e dizer não quando necessário. Evite a procrastinação e organize a sua rotina para reduzir o estresse e a sensação de sobrecarga. Reduza o consumo de cafeína e álcool. Essas substâncias podem intensificar os sintomas da ansiedade. Opte por bebidas relaxantes, como chá de camomila ou erva cidreira. Cerque-se de pessoas positivas. O apoio social é fundamental para lidar com a ansiedade. Mantenha relações saudáveis com familiares e amigos que te oferecem acolhimento e te ajudam a enfrentar os desafios da vida. Desenvolva a gratidão. Praticar a gratidão pelo que você tem na vida pode te ajudar a focar nas coisas boas e te dar uma perspectiva mais positiva. Reconhecer os fatores de risco e adotar hábitos saudáveis são passos fundamentais para a prevenção e o controle da ansiedade. Se você suspeita que a ansiedade está tomando conta da sua vida, não tenha medo de buscar ajuda. Você não está sozinho nessa batalha. A ansiedade é uma condição comum, e buscar ajuda é um sinal de força e inteligência emocional. Perguntas frequentes. Pergunta 1. A ansiedade pode ser curada? Embora a ansiedade não possa ser curada permanentemente, ela pode ser gerenciada com sucesso por meio de tratamentos como terapia cognitivo-comportamental, medicamentos e mudanças no estilo de vida. Pergunta 2. Quais são os sintomas físicos da ansiedade? Os sintomas físicos da ansiedade podem incluir palpitações cardíacas, falta de ar, sudorese, tremores, dores de cabeça, problemas digestivos e tensão muscular. Pergunta 3. Quais são os tratamentos disponíveis para a ansiedade? Os tratamentos para a ansiedade incluem terapia cognitivo-comportamental, medicação, técnicas de relaxamento, exercícios físicos, meditação e mudanças no estilo de vida. Pergunta 4. Como posso ajudar alguém com ansiedade? Você pode ajudar alguém com ansiedade oferecendo apoio emocional, ouvindo com empatia, encorajando o autocuidado, incentivando a busca de ajuda profissional e evitando julgamentos ou críticas. Pergunta 5. Qual é a diferença entre ansiedade e estresse? Embora a ansiedade e o estresse estejam relacionados, eles são duas experiências diferentes. O estresse geralmente é uma resposta a uma situação específica, enquanto a ansiedade é uma preocupação excessiva e persistente com o futuro, muitas vezes sem uma causa óbvia. Chegamos ao final do áudio. Quais perfis têm predisposição à ansiedade? Gostou deste conteúdo? Compartilhe com alguém que precisa de apoio nesse momento.